ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. No vídeo anterior, o projeto do nosso computador AT486 nível 2 está chegando na parte mais interessante. Já terminamos a revisão completa do gabinete, pintura, reparo das chaves elétricas, revisão das unidades de armazenamento de disquete. Porém, ao tentar encontrar uma placa de 486 nos fornecedores, tivemos problemas, pois todas vinham com defeito. Mas encontramos uma placa perfeita de um 486 DX2. Não deixando para depois, se acomode no sofá, pois chegou a hora de impressionar a montagem eletrônica desse projeto único no Brasil. Logo após a vinheta do canal, um vídeo para dizer uau! ESI-JMJG Computação Vintage, carregando o passado, processando o futuro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo produzido pela ESI JMJG Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Bom, o projeto do nosso 486 deu uma paradinha, porque a gente tentou aí encontrar no mercado algumas placas de 486 mesmo, 486 DX266, para poder montar o nosso computador de forma autêntica, mas infelizmente essas placas que foram adquiridas, elas não funcionam. A gente tentou aí ontem mexer aí com todas as configurações, elas não ligam, não dão vídeo, não sobe. Então a gente vai estar devolvendo elas. Uma até veio aqui num estado bem calamitoso, sem até conector, tudo quebrada. A gente vai devolver essas porcarias aqui de volta aí pro vendedor. E depois vamos continuar aí buscando no mercado alguma placa de 486 que funcione pra gente fazer o projeto da nossa máquina e voltar. Aqui tá a nossa placa-mãe com um processador Intel 486 DX2 de 50 MHz. Dá pra ver aqui no final que ele é 50. E a gente conseguiu aí no mercado um cooler especial para essa linha do 486. Vocês podem perceber que o soquete aqui é um pouco diferente, né? Um soquete 3, ele até tem aqui alguns locais de fixação, mas esse aqui é um cooler diferente. Ele prende aqui, ó, através dessas pontas no plástico, ele prende aqui diretamente no processador e não no soquete. E com isso a gente consegue resfriar aí o nosso 486 de 50 MHz. Muitos dizem que não precisa, mas eu já coloquei a mão aqui e ele esquenta bastante, tá? É um processador de 50 MHz, diferente aí da casa dos 33, dos 20. Então, esses processadores que trabalham acima de 40 MHz, eles esquentam bem mais. Esse aqui é quase um Pentium 100, digamos, é a metade de um Pentium 100. Então, a gente, para prolongar aí a vida útil do nosso processador, a gente vai acoplar aqui esse coolerzinho e conectar ele na fonte padrão IDE, tá?
para ele poder ajudar a refrigerar aí um pouquinho mais, tá? Os outros processadores da categoria aí do 386, do 286, até não precisam desse refrigerador aqui, desse cooler, né? Mas a gente vai estar colocando aqui no nosso 50 aqui para prolongar a vida útil aqui. Então a placa-mãe ela é bem simples, padrão 486 mesmo, só tem o conector aqui do teclado, não tem mais conector nenhum. As conexões são todas pelas portas aqui das placas padrão ISA, 16 bits, porque ela tem 8 bits e mais uma extensão, então ela é 16. E as memórias padrão EDORAM. Então a gente tem aqui no banco de memória já, coloquei um pente aqui de 4 MB. 4 MB, hein? Responsável somente para rodar sistemas padrão DOS aí. E aqui está a famosa EPROM. É onde está gravado a BIOS da nossa placa. É a famosa 486 a Word. E a bateria já padrão normal, CR2032 aí da vida. E a gente vai estar montando essa placa aqui nesse famoso 486 gabinetinho aí, com aquela fonte também padrão AT. Então está aqui a nossa placa já com o cooler devidamente posicionado, com pasta térmica, tudo bonitinho. E a nossa placa fixada aqui no que a gente chama do chassi, do subchassi do gabinete. Isso é uma característica bem peculiar dessa linha do 286, 486, que o gabinete é totalmente desmontável, né? E a parte do subchassi onde fica presa a placa-mãe, ela é presa aqui com essas travas de plástico. Tem um ou outro ponto de parafusos, mas são só 2. A maioria da placa fica presa aqui desta forma. E a gente usou aí um truquezinho de cola quente aí para prender a placa aí no gabinete. E agora, depois, a gente vai colocar aqui o subchassi aqui dentro. Ele é posicionado mais ou menos assim. E depois é preso aqui, fixado com parafusos desta forma. E a placa-mãe ficaria montada assim, por dentro do nosso gabinete. Mas a gente ainda tem algumas outras coisas para fazer antes de posicionar a nossa placa-mãe. Agora sim, para colocar a placa-mãe, a gente teve que dar uma afrouxadinha aqui só nos parafusos aqui do painel para poder posicionar ela e prender ela aqui e aqui. E depois a gente pode fixar o painel e assim deixar o conjunto praticamente completo. É exatamente assim que vai ficar o nosso 486. Agora falta conectar aqui a parte do painel. Tem a fiação aqui que a gente tem que baixar o nosso famoso datasheet de instrução. Começar a conectar o restante aqui das placas, né, os slots de expansão. E finalmente aí partir para a instalação do sistema operacional e o restante. Então tá aí a conexão da fonte padrão AT com os fios pretos alinhados. E aqui a conexão do painel para o gabinete também tá tudo realizado. A única coisa que a gente ainda não ligou é o HD LED, que é este fio aqui, o vermelho e o branco, que é o LED correspondente aqui ao HDD. A gente só não conectou porque a placa-mãe de um 486 não tem o HD LED. Esta informação ela não vem da placa-mãe, e sim da placa controladora, que a gente ainda não colocou no slot ISA correspondente aqui. Então o próximo passo agora é a gente começar a montar os dispositivos aqui. HD, flop de 3,5 polegada, flop de 5/4 e CD-ROM. E depois as placas correspondentes à placa de vídeo, a placa de som e a placa controladora IDE
com a funcionalidade também da porta paralela e a porta serial. E com isso o nosso computador na parte do hardware, montagem, está terminada. Faltando apenas a configuração do sistema operacional, que aí é uma outra parte que a gente vai realizar aí depois. Então, vamos instalar aí os periféricos da vida aí a nossa máquina. Agora, conforme eu disse, é a vez de conectar aqui os periféricos de armazenamento. Está faltando aqui o disco rígido, que a gente vai já mostrar ele já. Que é esse aqui, o famoso Winchester, ou hard disk, como é mais famoso, mas naquela época o pessoal ainda usava a expressão Winchester, porque era uma mídia de armazenamento rápido, é uma referência aí à tal da arma Winchester, né? Que era uma das armas mais rápidas que tinha na época. Então eu acho que eles usaram esse termo, até que não pegou muito aqui no Brasil, né? Mas enfim, então a gente tem aqui o nosso disco rígido, um leitor de CD-ROM, que a gente ainda vai ter que penar para fazer ele funcionar, porque ambiente DOS não tem, vamos dizer assim, o CD-ROM habilitado, depende aí de drivers, de uma série de coisas. Aqui nós temos uma unidade de leitura de disquete de 5/4, famoso flop flexível, e uma unidade de armazenamento de disquetes de 3,5 polegadas, que já são disquetes com mais capacidade, e de preferência os que a gente tem maior compatibilidade aí com outros computadores. Mas como a gente quer um 486 legítimo, então vamos colocar uma unidade também de 5/4 aí. E vamos começar aí a instalação desses periféricos, que dependem, obviamente, de uma placa de controle, porque nenhum deles aqui vai funcionar com a placa que a gente tem ali, com a placa-mãe. Porque essa placa-mãe ela não tem controlador de periféricos. Então a gente vai instalar uma controladora mais tarde para poder conversar com esse povo todo que está aqui. É uma super placa, mais importante do nosso computador. Então aí à disposição, fica a gosto do freguês, que a gente pode definir aí em que posição que vão na baia aí, né? Quer achar que fique mais bonito, aí a gente vai ver aí o que fica mais bonito. E aí a gente vai colocando aí os nossos periféricos aí. Depois a conexão internamente, eles vão se conectar aí com a placa. Então seria mais ou menos isso. Então tá aqui um flop de 3,5 polegadas, 5/4, e aqui um CD-ROM integrados e o disco rígido que ficou embutido aqui dentro. Agora tudo que está faltando para a gente conectar toda essa galera são as placas de expansão que a gente vai começar a colocar aí. Então, a primeira placa ISA que a gente vai conectar aqui é a placa de vídeo, uma Cirrus Logic. Já é uma placa VGA, padrão VGA, para a gente poder colocar aí monitores de LCD, coisas mais modernas. Não é CGA, tá? É VGA. Uma placa bem simples que vai rodar bem aí no sistema DOS. E eventualmente o Windows 3.11. Acredito que não vai ter problemas aí. Então, tudo que a gente vai fazer aqui agora é escolher em qual desses slots que a gente vai colocar e pôr ela aí. A segunda placa que a gente vai conectar é a placa de controle IDE, que vai controlar aí os nossos flop disks e também o nosso HD com CD-ROM, espero eu. Então essa é a placa mais importante, porque é a placa de controle que não está embutida na placa-mãe, como a gente já falou. E ainda acrescenta uma porta paralela e uma porta serial aqui de brinde. Então aqui a placa de vídeo já está conectada. A gente já fixou ela ali bonitinha. E aí o nosso 486 vai ganhando vida. Para facilitar aqui, né? A gente vai instalar uma placa Sound Blaster autêntica 16 bits
para poder ficar aí com o nosso 486 preparado para kit multimídia, para poder jogar aí com aqueles sons maravilhosos dos jogos de DOS e reproduzir o som nas caixas amplificadas, ao invés de usar o famoso speaker que está ali. Então, isso a gente vai ter que configurar depois, vai ser uma briga para fazer funcionar, mas esta aqui é uma autêntica Sound Blaster 16, das antigas, hein? Bonitona e funcionando, só falta os drivers proprietários aí para funcionar no DOS. Aqui a gente já tem a nossa placa controladora com os cabos de IDE, de flop e HD, CD-ROM e a placa de vídeo. E com isso a gente vai completar o nosso 486 aí com o hardware básico. O 486 agora está completo, com todos os acessórios, placa de controle IDE, placa de vídeo VGA e uma enorme placa de som Sound Blaster 16 bits. É uma placa gigantesca, hein? Uma placa de som aí imponente. Mas enfim, agora a gente vai conectar toda essa bichada aqui e agora vamos partir para a parte do sistema operacional, que vai ser bomba. Fazer o DOS funcionar aí com tudo isso aí. E chegamos ao final desta impressionante restauração do hardware em 3 partes de um autêntico computador AT486, um dos únicos no Brasil montado com a qualidade ESI JM/JG que só poucos colecionadores podem ter o privilégio de possuir. Agora chegou a grande parte final desta incrível restauração, a instalação dos sistemas operacionais DOS e Windows 3.11, junto com drivers e pack de jogos antigos exclusivo ESI JM/JG. Tá curioso para ver? Então faremos uma pausa para relaxar, mas voltamos em breve, não vá desligar. O melhor de tudo está aqui, não saia daí! Este vídeo foi produzido por ESI JM/JG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com